Agora sim, doutora Janaína, por favor. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento os estudantes aqui, visitantes, que muito nos honram. E gostaria de fazer uma breve análise aqui, compartilhar com os colegas a minha visão sobre o substitutivo que chegou hoje, relativo ao projeto que, a princípio, versava sobre a representação por parte de procuradores do município de funcionários públicos que viessem ou que venham a ser processados em virtude de suas missões perante a municipalidade. Eu, na semana passada, destaquei que o projeto dava margem à compreensão de que os senhores procuradores passariam a defender todos os funcionários públicos que, eventualmente, viessem a ser processados em razão do exercício da sua função pública. Compartilhei esse entendimento, inclusive com os procuradores, aqui no plenário também, e eu entendo que essa nova versão fecha o texto para deixar bem evidente que não são todos os funcionários públicos, que são apenas aqueles que têm poder de gestão, poder de administração e, sobretudo, muito embora não esteja escrito com todas as letras, poder de ordenar despesas. Isso foi dito com todas as letras pela Procuradora-Geral, que esteve conosco ontem no Colégio de Líderes. Então, essa dúvida fica dirimida. Não são todos os funcionários públicos, apenas os administradores, secretários, subprefeitos, secretários adjuntos. Ocorre que, para aqueles colegas que estão defendendo esse projeto, dizendo que é importante porque realmente os secretários, depois de exercerem essas missões, herdam diversos processos, e eu já ouvi isso tanto de colegas da direita como de colegas da esquerda. É importante destacar que no artigo 6º, quando fala da alteração do artigo 4º-A, inciso 13, o projeto, o substitutivo, diz o seguinte: estabelecer os limites formais e materiais da representação prevista, no item tal, bem como decidir a respeito dos pedidos de referida representação. Então, o que eu estou entendendo aqui? Que, mesmo preenchendo os requisitos previstos aqui no substitutivo, aquele agente público que fizer a solicitação de defesa por parte da Procuradoria do município vai depender do aval de quem estiver na posição de procurador ou procuradora-geral. Então, por que eu estou destacando isso? Porque eu sinto nos colegas o desejo de ter essa garantia, de dar essa garantia para os agentes públicos que muitas vezes recusam esses convites por medo de processo. A aprovação da lei aqui não significa certeza dessa defesa, porque vai depender de uma decisão de quem estiver à frente da Procuradoria do município. E eu sempre proponho um exercício de alteridade, hoje as pessoas votam pensando no Ricardo Nunes, mas quando nós aprovamos uma lei, não é para o Ricardo Nunes, não é para o Haddad, não é para a Marta, não é para o Serra, é a lei para quem estiver à frente do Poder Executivo. É a lei para quem estiver à frente da Procuradoria. Eu entendo respeitosamente que esta lei, neste ponto e em outros tantos, está aberta demais, esse projeto de lei. Aí vem um ponto mais controverso, Os senhores vão lembrar que, primeiramente, naquele projeto da Guarda Municipal, houve uma tentativa de incluir a previsão de que o fundo da Procuradoria do município serviria também para pagar despesas de saúde dos dependentes dos procuradores. Para que fique claro, atualmente, por força de uma lei aprovada nesta casa em 2023, ou seja, pelos colegas que já estavam aqui na legislatura passada, os senhores procuradores já conquistaram o direito
de se reembolsar das suas despesas pessoais de saúde. Tanto os procuradores da ativa, quanto os procuradores aposentados, tá? O que tentaram, num primeiro momento, fazer quando nós votamos o projeto das guardas? Garantir o reembolso total e irrestrito também para os dependentes. Não havia uma previsão de que era o valor do plano de saúde, não havia uma previsão de quem seriam esses dependentes. Estou tentando ser o mais transparente possível aqui, tá? Não estou fazendo juízo de valor. O procurador adjunto esteve nessa casa, nós fizemos uma reunião no café aqui atrás do plenário, e eu disse ao senhor procurador, desculpe, reembolso de despesa de saúde é qualquer coisa. Porque se a pessoa não tiver um plano de saúde e fizer uma cirurgia particular, vai apresentar as notas fiscais e pode ter um reembolso de 100 mil reais, 200 mil reais. Posteriormente a essa primeira reunião aqui, eu estive na Procuradoria, participei de uma reunião com vários procuradores, eles acataram esse posicionamento e fecharam um pouco mais o texto nesse substitutivo, prevendo que seria reembolso do valor pago com plano de saúde ou seguro-saúde, tá? Eu vou dizer como é que está escrito isso aqui. Eu acho que é importante destacar para quem nos acompanha entender, né, as assessorias idem, porque chegou o texto hoje. O que diz aqui? Assistência à saúde dos integrantes da carreira de procurador do município em atividade, friso, ou nela aposentados, bem como de seus respectivos dependentes legais, na forma de auxílio, de caráter indenizatório, mediante ressarcimento de despesas com planos e seguros privados de assistência à saúde, assim definidos na lei federal, incluída a coparticipação paga ao plano, de modo que a somatória dos gastos do procurador e seus dependentes legais observe o limite fixado em ato do procurador-geral. Eu destaco aqui que, diferentemente do que acontece em empresas em geral, até a parte da coparticipação aqui vai ser reembolsada, tá? Os senhores que têm plano de saúde devem saber que, em regra, vamos supor, trabalham numa empresa. A empresa paga uma porcentagem, o funcionário que tem esse benefício paga uma partezinha, uma outra porcentagem. Pela minha leitura do projeto que foi apresentado hoje, até mesmo a coparticipação vai ter que ser reembolsada, tá? Nessas reuniões, eu consegui que eles colocassem expressamente, de modo que a somatória dos gastos do procurador e seus dependentes legais observe o limite. O problema é que os senhores procuradores não aceitaram colocar o limite na lei. E ficou assim, observe o limite fixado em ato do procurador-geral, tá? Atualmente, segundo o que me informaram, o procurador-geral fixou esse limite em R$ 3.500. Ocorre que a casa não tem a segurança de que, ao aprovar esse projeto, daqui uma semana, 2, 1 mês, 3 meses, não será alterada essa normativa administrativa para elevar esses R$ 3.500 para 10, para 15 mil reais. Não existe essa garantia. E eu quero chamar a atenção, no bom sentido, de que a previsão de reembolso aqui não é apenas para quem está na ativa, tá? É para todos os aposentados também. Então, nós estaremos concedendo uma liberdade muito grande para o chefe da Procuradoria. Eu não estou falando da atual procuradora, porque uma lei não se faz pensando em pessoas, né? Eu não sei nem se ela não ficou magoada comigo, porque eu estou insistindo nesses pontos. As leis não são feitas para as pessoas. As leis são feitas de maneira a se tornarem perenes. Então, nós precisaríamos ter mais certeza. Nós estamos aprovando uma lei dizendo o seguinte: olha,
vamos reembolsar os gastos com plano de saúde dos procuradores do município, de seus dependentes, até um limite que vai ser fixado pelos próprios procuradores. Então, não existe segurança nenhuma a esse respeito. Aqui eu tenho diversas ponderações a fazer. Por mais importantes que sejam, e são, os senhores procuradores, os guardas municipais, os médicos, os enfermeiros, os professores que servem ao município e as demais outras carreiras, não tem nada parecido com isso. Será que é justo que esta casa conceda a uma única categoria, indiscutivelmente importante, algo que as demais, que também são muito importantes, não têm? Vou além. Trata-se de uma categoria que tem um salário diferenciado com relação às demais. Se nós vamos dar essa garantia para esse grupo, como é que nós justificamos para os demais eles não terem essa mesma garantia? Aí um dos argumentos dos senhores procuradores é o seguinte: não, mas o dinheiro não vai sair do tesouro. O dinheiro não sai do caixa da prefeitura, não onera a prefeitura. O dinheiro sai, palavras deles, do nosso fundo. Mas para que as pessoas compreendam, porque eu vejo que muitos colegas trazem esse argumento para defender o projeto, esse fundo é também dinheiro público. Por quê? Porque esse fundo é formado pelos honorários decorrentes das ações que os promotores promovem, para, por exemplo, cobrar tributos não pagos ou que se consideram que não tenham sido pagos. Muito dos argumentos dos procuradores é o seguinte: não, quem está pagando isso é o contribuinte que sonega, é o contribuinte que deve. Bom, pode dever ou não, vai ter um processo. Agora, na medida em que recupera esses valores, que ganha esses honorários, será que nós estamos agindo diligentemente, onerando de maneira que eu considero desproporcional esse fundo, sendo certo que se amanhã esse fundo não for suficiente para fazer os complementos salariais e de aposentadoria que hoje faz, certamente a prefeitura vai ser demandada? E na medida em que esta casa cria o direito de reembolso de reembolso com planos de saúde, de gastos com planos de saúde, não só para os profissionais, para seus dependentes também. O que nos garante que, se o fundo não for suficiente, a municipalidade não vai ser demandada para pagar esses reembolsos? Nada. Então, esta casa está autorizando algo que pode sim, ainda que num futuro mais distante, onerar a prefeitura. E eu nem estou entrando no mérito, de que esse fundo é mesmo uma coisa privada, como eles entendem que é. Eu entendo que não é. Até porque, vejam bem, é até um contra-estímulo. Olha, eu vou promover um monte de ação que eu não sei, da justiça dessa ação, porque o que eu ganhar com isso vai reverter para a minha categoria. Nós teríamos que pensar até filosoficamente e eticamente nessa dinâmica. Eu acho bastante questionável. Mas quero levantar um outro ponto com os senhores. Nos meus diálogos com os senhores procuradores, eu propus o seguinte: bom, se os senhores não abrem mão de colocar os dependentes, e se o governo já está de acordo, e vários colegas estão de acordo, vamos colocar apenas os filhos menores de 18 anos. Eles não aceitaram. Eu fui além. Vamos colocar esses dependentes apenas de quem está na ativa. Porque até pela filosofia que eles seguem, quem está mantendo o tal do fundo é quem está na ativa. Quem está na inatividade já está recebendo os salários mais antigos na íntegra, com a complementação, inclusive, desse fundo. Eu gostaria de entender qual é o sentido
eu pergunto, qual é o sentido de incluir quem já não está mais trabalhando para a municipalidade e recebe seu salário e tem a sua saúde garantida? Qual é o sentido de incluir os dependentes dos aposentados, gente? Gente, isso vai na contramão da reforma da Previdência no âmbito federal, da reforma da Previdência no âmbito estadual, que eu fiz lá na Assembleia, fiz parte, da reforma da Previdência que vocês fizeram aqui. Não aceitaram que fosse apenas para quem estava na ativa. Não aceitaram que fosse apenas para os filhos até 18 anos. Como é que veio a previsão aqui? Filhos menores de 21 anos, filhos de até 24 anos que estejam cursando faculdade, filhos com alguma deficiência, sabendo da amplitude que tem deficiência hoje em dia. Isso sem contar a guarda, que tem a guarda judicial, tutelado, né? Quando a gente tem um caso de uma guarda real, eu até compreendo, mas a gente sabe que quando abre essas portas, muitas vezes as pessoas colocam sobrinho, neto, sob tutela, justamente para poder ter esses reembolsos. Ô, gente, vamos falar a verdade, o que tem de mais valioso hoje do que um plano de saúde bom? O que é que tem hoje de mais valioso do que um plano de saúde bom? Nada! Nós estamos abrindo uma avenida para esse fundo pagar plano de saúde para a família inteira, inclusive de quem é aposentado. E vou além. Se esta casa aprovar esta lei, este substitutivo na data de hoje, também os pais dos procuradores na ativa e aposentados que comprovem dificuldade econômica vão ter esse reembolso, tá? Vocês podem dizer o seguinte: Janaína, você é cruel. Janaína, você tem um projeto de lei aqui para criar cuidadores públicos, para cuidar dos idosos com dificuldade financeira. Como é que você está questionando incluir o pai dos procuradores aqui para reembolso de plano de saúde? Bom, justamente por isso, eu tenho visitado as UBSs, né, e eu vejo a dificuldade que é nós termos esse sistema todo para todos os idosos. Eu quero saber o seguinte: o que é que justifica, o que torna os pais dos procuradores, por mais, assim, respeitáveis que sejam, né, por mais merecedores que sejam, o que torna os pais dos procuradores melhores do que os pais dos outros funcionários públicos, do que os pais dos outros cidadãos paulistanos? Nós temos um sistema único de saúde, que é um sistema universal, que todo mundo bate no peito para se orgulhar desse sistema, com todos os seus problemas. Eu quero entender o seguinte, gente: o funcionário que está trabalhando ter esse reembolso é uma coisa. Agora, nós vamos abrir as portas para a família inteira ter reembolso de plano de saúde, sabendo os gastos que isso representa? Com qual justificativa ética e moral? Qual é a justificativa ética e moral para isso? Aí eu disse o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte, porque eles alegam que todos esses planos de saúde, do próprio procurador, dos filhos, dos pais, ao serem somados, não poderão ultrapassar R$ 3.500. Para qualquer um que saiba o valor de plano de saúde, qualquer um que conheça como é que funciona plano de saúde, vai ter que concordar comigo. Todo esse trabalho aqui, toda essa luta aqui, para conseguir colocar plano de pai, de filho, para somar 3.500, não tem razoabilidade. Porque todo mundo sabe que é raro um plano de saúde de um idoso que seja menos do que R$ 3.500. Pega os planos mais simples. Então, assim, é óbvio que uma vez aprovada essa lei nesta casa, passado um tempo, esse limite vai ser elevado. Aí o que eu propus? Tudo bem, coloquem na lei esse valor.
coloquem na lei que essa soma não poderá ultrapassar 3.500. Eu ainda sugeri o seguinte, da mesma maneira que nós aprovamos uma série de leis aqui, já estabelecendo o índice de correção, coloquem na lei o valor de 3.500 e um índice de correção. Nós aprovamos leis assim todo santo dia aqui. Eles não aceitaram. Eles não aceitaram com o argumento que, com todo respeito, não se sustenta. Eles disseram o seguinte, isso aí vai travar. Porque se a gente precisar reduzir, não vai poder reduzir. Falei, não, claro que pode. É só a gente colocar no máximo. Né? Ou seja, eu dei todos os caminhos possíveis e imagináveis para esta... E olha, que eu dei caminhos para tornar o texto mais seguro, porque eu sou filosoficamente contrária a isso. Mas, com o intuito de tornar o texto mais seguro, eu dei caminhos. Os caminhos que eu dei não foram acatados. Acataram trocar despesas de saúde por plano de saúde. Sou correta aqui, é verdade. Acataram colocar uma lista fechada de beneficiários. É verdade. Mas a lista não é tão fechada assim como eu gostaria que fosse. E o valor máximo vai ficar na mão de quem estiver na Procuradoria-Geral, tá? Então, é óbvio que cada colega aqui tem a sua autonomia, que a base do governo tem os seus compromissos, a oposição também tem os seus. Eu sei que muitos colegas da esquerda estão favoráveis, mas eu não vou votar favoravelmente esse projeto. Eu já anuncio que vou pedir votação nominal, porque eu entendo absolutamente impossível justificar um projeto desse sem nenhum demérito aos senhores procuradores, porque eles merecem todo o nosso respeito e admiração, mas que não tem como justificar um projeto desse, né, para a esmagadora maioria da população e para a esmagadora maioria dos funcionários públicos que usam o SUS, do qual tanta gente aqui se orgulha. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.